Oi, gente, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais Jesus através da história dos filhos, do nascimento dos filhos de Jacó. Sabe aquela história famosa da briga entre Raquel e Lia? A irmã que tinha vários filhos e a outra que era estéril, a mulher preferida e a outra que era desprezada. Essa é uma história até que bastante conhecida no meio cristão e geralmente a gente acaba puxando sardinha, digamos assim, para uma das irmãs. Geralmente a gente faz uma leitura com um olhar que busca achar quem é o certo, quem é o errado na história. Mas hoje, gente, eu já adianto que eu não vou passar pano para ninguém. Vocês vão ver que nessa história não tem ninguém certo. Ou melhor, se existe alguém certo nessa história, é apenas o Senhor. Mas de resto, a gente vai ver que as coisas estão bastante complicadas dentro dessa casa, dentro dessa família. E toda essa realidade não é muito distante da nossa realidade. Na história de hoje, nós vamos conhecer, nós vamos estar diante da realidade humana. Vai ficar mais evidente para a gente esse vazio, essa perturbação que existe no interior do homem, essa distância do coração do homem do seu Criador. Mas nós também vamos ficar diante da realidade de quem é esse Deus. E diante dessas duas realidades, a realidade do homem e a realidade de Deus, nós vamos ter clareza desse contraste, de como é oposto, de como é diferente. Então, na história de hoje, a gente não vai puxar sardinha para ninguém, a gente não vai passar pano para ninguém, mas nós vamos ser muito sinceros com tudo que está acontecendo nessa história familiar tão complexa, tão tumultuada e que é muito parecido com a nossa realidade, com aquilo que nós vivemos, tá bom? Então, abra aí no livro de Gênesis, a gente vai ler o capítulo 29, como eu falei, do versículo 31 ao versículo 35, e nós vamos ler o capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 24, tá bom? Vai abrindo aí a sua Bíblia. E, gente, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho uma mania, e eu acredito que não seja só eu, mas talvez você passe pela mesma dificuldade, de quando eu vou ao texto bíblico e eu vou ler a história que está aqui diante dos meus olhos, eu tenho uma tendência a ficar procurando quem é o certo, quem é o errado na história. Nós temos essa tendência de forma geral diante da vida, diante das coisas que acontecem diante de nós. Sabe quando alguém vem te contar alguma coisa, pedir um conselho, ou vem simplesmente desabafar? Mais do que depressa, os nossos olhos, a nossa mente começa a se esforçar para encontrar um culpado na história, para encontrar quem é o certo, quem é o errado, quem é o culpado e quem está com a razão naquela vez, naquela situação. Essa é uma mentalidade moralista. Essa é uma mentalidade pautada na superfície, pautada no exterior, naquilo que os olhos humanos podem ver. A questão é que no reino dos céus, a questão é que no reino de Deus não é assim que as coisas funcionam. O Senhor, quando olha para o homem, ele vê muito além das aparências. O Senhor, quando olha para o homem, ele vê muito além da moral. Ele vê muito além das atitudes externas, do comportamento externo. Ele vê o coração do homem. Ele vai no mais profundo do ser, da existência, da essência humana. Ele vê as motivações. Ele sonda as intenções. Então, quando se trata de Deus, as coisas são muito mais profundas. De forma que, quando nós formos meditar na palavra, nós precisamos nos esforçar para deixar de lado essas nossas tendências. Precisamos ler a Escritura Sagrada com um olhar de submissão à verdade de Deus. Precisamos ler a Escritura Sagrada com um coração de quem reconhece que Deus é superior e a verdade está nele, e de que até mesmo o nosso olhar e a nossa mente são contaminados pelo pecado e, portanto, não são confiáveis. Nós precisamos ler a palavra como sendo palavra de Deus, como sendo a verdade absoluta, e não com os nossos filtros contaminados, entende? Então agora nós vamos ler esse texto e eu quero que você se esforce para não ficar procurando um certo ou um errado nessa história. Eu quero que você se esforce para ir além do aspecto moral e naquilo que está na superfície e que você tente olhar para o que esses comportamentos e essas atitudes dizem a respeito do coração dessas pessoas.
tá bom? Tendo dito isso, vamos para a leitura do dia, vamos para o texto, para a palavra de Deus. Versículo 31 do capítulo 29 diz o seguinte: Quando o Senhor viu que lhe era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: Agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: Desta vez louvarei o Senhor. Assim, deu-lhe o nome de Judá. Então, parou de ter filhos. Vamos parar por aqui, depois a gente dá continuidade à leitura, tá bom? Gente, para você entender o que está acontecendo, nós estamos na história de um homem chamado Jacó, um dos patriarcas. Ele é um dos homens que carrega a promessa de Deus, ou seja, a promessa de salvação. Através de Jacó viria a salvação para o mundo. Através de Jacó viria o Filho de Deus, Jesus Cristo, para o mundo para salvar a humanidade. Então, tendo dito isso, você já consegue perceber a importância desse homem na história. Você consegue entender quem é Jacó dentro da história bíblica? É um homem muito importante. E esse homem que carrega a promessa de Deus, esse homem de quem virá a salvação ao mundo, que foi escolhido por Deus para ter esse propósito aqui na Terra, para exercer essa missão, digamos assim, este homem pecou contra o Senhor. Este homem pecou contra a criação, contra aquilo que Deus estabeleceu como sendo correto, e casou com mais de uma mulher. Nós falamos sobre isso no vídeo anterior. Deus foi quem criou o casamento e ele instituiu que o casamento é algo que acontece entre um homem e uma mulher, que então se torna uma só carne. Mas Jacó desejava tanto se casar com Raquel, que era a filha mais nova do seu tio Labão, que ele fez a ponto de aceitar uma prática cultural pecaminosa, que era a prática da poligamia. Se casando, portanto, com Lia, a filha mais velha de Labão primeiro, para que então ele pudesse se casar com Raquel, a filha mais nova. Ele pecou contra Deus. E, gente, o pecado é algo que ofende a santidade e o coração de Deus, mas é algo que também nos mata e nos aprisiona. O pecado é aquele que nos distancia da verdade, é aquele que vai nos escravizando e nos matando. O pecado é danoso para o homem. Ele traz consigo graves consequências. Porque pensa comigo, se o autor da vida, se o criador do universo, aquele que fez os céus e a terra, estabeleceu que o casamento deve ser assim e que isso é bom, obviamente, se nós contrariarmos aquilo que o próprio criador estabeleceu, não pense que vai dar bom. Não pense que vai dar certo. Às vezes pode parecer momentaneamente que está tudo bem, seus prazeres estão sendo saciados. Mas acredite, pouco a pouco você tem morrido. Pouco a pouco Deus tem se distanciado, ou melhor, você não tem mais percebido a presença do Senhor. Você não tem crescido no conhecimento de quem Ele é. Sem falar nas consequências que vão vir sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que estão próximos a você, não porque Deus é um Deus mau, mas porque Deus é um Deus justo e as nossas ações geram consequências. Jacó se casou com duas mulheres e duas irmãs. E o que acontece é que a Bíblia diz que Jacó preferia Raquel, preferia a segunda esposa. E por conta disso, ele desprezava Lia, a sua primeira esposa. Nós acabamos de ler isso. Significava que ele preferia e tratava melhor Raquel e tratava sempre Lia com desprezo, gerando dor em seu coração e gerando rivalidade entre as irmãs. Isso é óbvio, gente. Não existe um casamento com mais de uma mulher, com mais de um homem. Não existe um relacionamento real se não for da forma como Deus criou para ser. Então os problemas começam a chegar.
A dor começa a ser mais presente, as consequências começam a chegar sobre aqueles que estão ao redor também. Então, Lia, que foi usada pelo próprio pai para se casar com Jacó de forma enganosa, através de uma manipulação, agora está sendo desprezada. Então, se coloque no lugar dessa mulher. Se veja como uma mulher que vive em um contexto onde o casamento é praticamente a única coisa com a qual ela sonha. Naquele contexto, no contexto que nós estamos estudando, para a mulher, o casamento era como uma carreira, por exemplo. Era o que daria sustento a ela. Era o que garantiria a ela condições de continuar vivendo. O casamento era a esperança da vida de uma mulher. E ela era ensinada, preparada para este grande dia. Lia provavelmente passou toda a sua infância e adolescência sonhando com um dia em que ela teria um esposo, em que ela teria um marido, em que ela seria amada por alguém. Então agora ela se vê finalmente casada com um homem que não a ama como ama a sua irmã, com um homem que prefere a sua própria irmã, que despreza Lia constantemente. Você deve se lembrar do vídeo anterior, quando Lia e Jacó se casam e eles vão ter a noite de núpcias. Nós conversamos ali que provavelmente a noite de núpcias entre Jacó e Lia foi algo de muita paixão, porque Jacó pensava estar com Raquel. Então, naquela noite, Lia pôde experimentar o que é ser amada por um homem. Só que então o dia amanhece e Jacó descobre que Lia, aquela mulher que estava diante dele, não era a sua amada Raquel. E ele então começa a desprezar Lia. E isso vai gerando profundas feridas em seu coração. Nesse contexto de tamanho desprezo, de solidão, de dor profunda que Lia deveria sentir, sofrer enquanto mulher, Deus vai enxergar Lia. Deus vai amar Lia, como Jacó não podia amar. Deus decide então dar a Lia o privilégio de ser mãe. E aqui eu preciso te contar mais outra questão a respeito daquele contexto. Naquela época, ser uma boa mulher e ser uma boa esposa estava diretamente relacionado a dar filhos ao marido. Quanto mais filhos uma mulher era capaz de ter, melhor ela era vista enquanto esposa. Eu já expliquei aqui no canal, mas o ter filhos tem a ver com garantir um legado, tem a ver com garantir a posse de terra, tem a ver com conseguir gerenciar o seu trabalho, os seus ganhos, o gado. A família era a base da sociedade, gente. Era assim que você se mantinha, era assim que você tinha a esperança de dar continuidade a essa família, tendo filhos. Então, o ter filhos tinha um papel muito mais essencial do que a nossa mentalidade de hoje. E a mulher era quem ficava com essa função, afinal de contas, é a mulher que carrega dentro de si um útero, né, um portal. Você já pensou nisso? Nós, mulheres, temos dentro de nós um órgão que, pela graça de Deus, é capaz de desenvolver, de nutrir, de promover o crescimento de um novo ser. Então a mulher, ela tinha esse papel, era aquela que ia prover vida à casa, que ia trazer uma nova alma, um novo corpo, um novo ser humano ao mundo, para aquela família, ia dar ao seu marido um descendente, um legado. Então isso era muito fundamental. A mulher que, portanto, tinha filhos era vista como uma mulher abençoada e bendita, uma boa esposa. E a mulher que não tinha filhos era vista como uma mulher amaldiçoada, uma esposa ruim. Então, quando Lia começa a ter filhos, automaticamente na sociedade, no contexto em que ela vivia, ali dentro daquela comunidade, ela começa a ser vista como uma mulher bem-aventurada, como uma mulher feliz, como uma mulher que carrega a bênção de Deus. A questão é que Lia não devia se sentir tão assim. E a gente percebe pelas suas falas quando ela vai ter esses filhos. Naquela época, quando uma mulher ia ter um filho, no momento do parto, quando o bebê nascia, era naquele momento que a mulher deveria dar um nome ao filho. Começa que a prática de dar nome era algo que era colocado para a mulher, era a responsabilidade da mulher dar nome aos seus filhos. E esse nome era dado assim que o bebê nascia, afinal de contas, era nesse momento que se descobria se era um menino, se era uma menina, e era naquele momento então que o nome era dado ao filho. Então pensa comigo, você que está me assistindo, você mulher que já vivenciou o parto, que entende pelo menos um pouquinho de como tudo isso acontece.
Você tem noção da dor que envolve esse processo? De como isso mexe com as emoções, com a cabeça de uma mulher quando ela está trazendo à luz uma criança, um bebê? Não é um processo fácil, não é um processo simples. É considerada uma das maiores dores existentes. É muito difícil. Hoje a ciência nos conta que existe um momento no parto, chamado de partolândia, se eu não me engano, que é um momento em que a dor ela chega a um ápice, a mulher chega num ponto tão profundo de dor, de desespero, que ela começa a se comportar como um animal, no sentido de que ela perde o filtro moral, ela perde aquelas questões mais superficiais, ela começa a se preocupar bem menos com o que ela está falando, se ela está gritando ou não está gritando, se ela está bem aparentável ou se não está, se estão vendo a nudez dela ou se não estão vendo. Neste momento do parto, a dor dessa mulher é tão profunda e o foco dela é tão grande em trazer essa criança, essa vida ao mundo, que ela não se preocupa com mais nada. Além disso, logo depois do nascimento do bebê, o corpo recebe uma explosão de um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do amor, que faz com que a mãe olhe para aquele bebê e crie já quase que de imediato um certo vínculo com aquela criança, um senso de proteção, de que ela precisa cuidar daquele bebezinho, de que ele é o bebê dela. Então pense agora, Lia, nessas condições, tendo passado por um processo de intensa e extrema dor, tendo chegado ao ponto de se comportar quase que como um animal para dar vida, para trazer, na verdade, essa vida ao mundo. E cheia desse amor, desse hormônio, com seus filhos com seu filho no braço. Ela está nessa condição. Agora eu te pergunto, você acha que aquilo que essa mulher vai expressar, aquilo que ela vai falar, o nome que ela vai decidir dar ao filho, e na época o nome tinha tudo a ver com o que ela estava sentindo naquele momento, não é como hoje, que a gente escolhe um nome, tipo, sei lá, Lucas, Mateus, Davi. Não, naquela época o nome tinha a ver com uma bênção, uma declaração sobre a vida da criança, ou um sentimento, algo que a mulher estava sentindo naquele momento. Então você pensa que aquilo que Lia fala, aquilo que ela vai dizer, o nome que ela vai dar ao seu filho, você acha que foi algo que ela pôde pensar e tentar manipular as palavras? Não. A fala de Lia vai vir do mais profundo do seu ser. A fala de Lia vai vir sem nenhum tipo de manipulação, sem nada que esconda a verdade. É simplesmente a essência dela sendo exposta. E quando ela tem o seu primeiro filho, que ela vai dar o nome de Rubem, ela fala o seguinte: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Lia então vai ter um outro filho, que vai ser Simeão, e ela diz o seguinte: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este. Por fim, ela tem mais um filho, ela tem um terceiro filho, e ela diz: agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Vocês percebem na fala de Lia duas características importantes. A primeira, ela reconhece o agir de Deus, isso é um fato, mostrando que Lia era uma mulher que conhecia a Deus, ela conhecia o Deus verdadeiro, e ela reconhece o agir de Deus, ela reconhece que Deus é aquele que dá a vida, e que os seus filhos foram presentes do Senhor. Ela reconhece o mover de Deus nessa situação, e portanto, quando ela reconhece isso, ela está agradecendo, ela está adorando ao Senhor. Esse é um ponto importante, mas nós também podemos perceber um segundo aspecto, que eu acho que inclusive torna-se mais evidente quando vem o terceiro filho, porque no terceiro filho ela praticamente não menciona Deus. Olha o que ela diz: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Então a cada vez que Lia vai tendo filhos, ela vai demonstrando mais e mais o que está lá no profundo do seu ser, que é uma necessidade de ser amada. A necessidade de ser amada por Jacó de forma mais específica. E aqui, gente, lendo outros comentaristas, lendo outras pessoas a respeito desse texto, geralmente a galera diz o quê? A Lia desejava o amor do marido. E isso é digno, porque ela era uma esposa, então tá tudo bem. Ela desejava o amor do marido, o que mostra que ela era uma boa esposa e ela reconhecia Deus. Ela era uma mulher de Deus e ponto final. Eu não acho que seja tão simples assim. Eu acho que essas falas mostram sim que Lia reconhecia Deus,
o que demonstra uma mulher que tinha temor, uma mulher que conhecia a Deus pelo menos de ouvir falar, mas o complemento de suas falas mostra a motivação de seu coração, mostra um coração carente por amor, mostra um coração que busca um amor verdadeiro, um amor que vai preencher o seu vazio, que Lia pensava ser o amor de Jacó. E aqui é que está o grande problema. Não há nada de errado em você, mulher, desejar o amor do seu marido. Isso não é antinatural, claro que não. A própria Bíblia nos orienta que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse é um amor profundo, é um amor sacrificial, um amor que é capaz de tirar de si para que a sua esposa se torne mais íntima do Senhor. Não há nada de errado nisso. A questão é que esse amor não é exatamente o amor que você precisa para suprir essa carência que está lá na sua essência, no íntimo do seu ser. Entende? Esse amor que preenche os aspectos mais profundos da sua alma só pode ser preenchido por um, e esse um é Jesus Cristo. Muitas vezes esse desequilíbrio tem gerado grandes problemas dentro dos casamentos, por exemplo, porque as pessoas colocam sobre o outro a expectativa de ter essa carência profunda suprida, e o outro não pode te oferecer isso. Esse vazio, essa necessidade de ser amado, de ser reconhecido, de ser visto, é uma saudade do Pai, é uma saudade de Deus, é a saudade de quando Deus caminhava com o homem no jardim. É a necessidade de ser preenchido pela presença de Jesus Cristo. Olha, conforme Lia vai tendo seus filhos, ela vai demonstrando que ela se movia para conquistar o amor de Jacó. Ela se movia para obter esse amor que ela achava que ia resolver os seus problemas, que ela achava que ia resolver a sua dor. Talvez você tenha se movido para conquistar o amor de alguém que você acha que vai resolver os seus problemas, que você acha que vai suprir a sua necessidade, que vai sanar a sua carência. Talvez você tenha se movido e tenha dado cada passo em prol de ter o reconhecimento e a aprovação de um homem, ou de alguém no seu trabalho, ou de um colega, ou até dos seus próprios pais. Talvez você não tenha sido amado como deveria pelo seu pai, pela sua mãe, e hoje você se move buscando esse amor que te faltou. Você toma suas decisões pensando em ser aprovado e reconhecido pelo homem, pelo mundo, pelo ser humano. E isso é danoso, isso é prejudicial, porque você está vulnerável. Isso é volátil, e isso não te preenche. Isso pode te colocar em situações muito difíceis, porque o homem muitas vezes vai te pedir aquilo que Deus não aprova, aquilo que Deus não reconhece, aquilo que não vai te trazer vida, mas vai te trazer morte. E se você vive em prol disso, você é escravo desse amor superficial, de forma que você vai dizer sim quando deveria dizer não. Quando Lia tem seu quarto filho, olha o que ela professa: desta vez louvarei o Senhor. Parece que com o tempo, Lia foi percebendo a volatilidade desse amor que ela buscava em Jacó. Parece que com o tempo ela foi percebendo que não adiantava, não era bem isso que faltava nela. E então ela declara: desta vez louvarei o Senhor. Dessa vez eu não estou mais me movendo para ter o amor deste homem, dessa vez eu só quero reconhecer o meu Deus. Eu só quero aquele que realmente pode me oferecer algo. E Lia aqui estava falando de forma profética, porque Judá vai ser o filho de Jacó, de quem Jesus Cristo vem. Na genealogia de Jesus, vai ser a partir de Judá que Deus vem ao mundo, Jesus Cristo. Judá é o escolhido pelo Senhor, para que através da sua linhagem Jesus Cristo nasça. Então, quando Lia diz, desta vez louvarei ao Senhor, é porque através da linhagem de Judá, Deus seria louvado com o seu próprio filho vindo ao mundo para obedecê-lo até o fim, sofrendo toda a dor que precisava ser sofrida, morrendo por amor a mim e por amor a você, ressuscitando e glorificando a Deus. Só em Jesus Cristo, esse amor que a sua alma precisa, só em Jesus Cristo você vai encontrar esse preenchimento. Só Ele pode de fato saciar a sede da sua alma. Nada mais pode fazer isso. Gi, então você está querendo dizer que se nós encontramos o amor de Cristo, que é o amor verdadeiro, que é o amor profundo, que preenche sua alma, sua carência, nós não vamos mais sofrer com a falta de amor de um pai, de uma mãe, de um marido,
com aquele amor que era devido e que não veio até nós, não, nós vamos sofrer. Nós temos sentimentos e emoções, nós vamos sentir a falta desse amor, que é um amor legítimo, que deve existir. Mas a questão é que isso não vai ser tão dominante sobre a sua vida, entende? Você não será mais escravo da aprovação de alguém. Ainda que isso doa, você lembrará que em você habita o real amor e, portanto, você pode buscar consolo nele. Você entenderá que por mais que não ser amado por alguém que deveria te amar te doa, esse não é o fim da sua vida. Você permanece tendo esperança, porque em você habita o real amor. E aí essa consciência faz com que você busque mais esse amor, faz com que você busque mais a Jesus Cristo, faz com que você busque o que realmente importa, de forma que gradativamente essa falta do amor do homem começa inclusive a te machucar menos, começa a ser menos essencial. Você começa a se mover não pelo amor e aprovação do homem, mas você começa a se mover para ter a aprovação de Deus. Você começa a se mover para agradar o coração do Senhor. O seu coração muda de motivação, muda de objetivo. Não é mais uma motivação pecaminosa, a aprovação humana que te deixa vulnerável, que faz com que você esteja sensível e vulnerável a qualquer proposta pecaminosa que vai te causar morte. Não! Você não se move mais por isso. Você se move agora para obedecer os principais mandamentos. Você se move para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É isso que te move, é isso que te impulsiona. Não é mais o reconhecimento do homem. E isso é libertador. Isso é libertador. Porque quando você está preenchido pelo amor de Jesus, quando você se move por ele, você não fica mais dependendo das circunstâncias para agir, entende? Porque você começa a agir de forma a agradar a Deus. E quando você age de forma a agradar a Deus, você começa a andar em sabedoria. E as consequências disso, gente, trazem paz e alegria ao seu coração. Por exemplo, se você vive um casamento onde você só expressa amor pelo seu cônjuge, se esse faz por merecer, o seu casamento está com os dias contados. Porque eu preciso te informar que o seu cônjuge é um pecador, que ainda que creia em Jesus Cristo, e eu espero de verdade que seja um filho de Deus e creia em Jesus Cristo, mas ele também está em um processo de santificação, de forma que ele vai falhar, de forma que muitas vezes ele vai vir a cair, ele vai fazer escolhas erradas, ele vai deixar a sua carnalidade se expressar mais do que o espírito que habita nele. Isso vai acontecer por causa da nossa fraqueza humana. Então, se você for depender do mérito do outro para amar, você jamais vai conseguir amá-lo. Se você for depender do outro merecer o seu amor, você jamais vai conseguir obedecer o mandamento de amar o outro, porque o outro nunca vai merecer esse amor, assim como nós também não merecemos. Então, se nós nos movermos nessa mentalidade, a tendência é que as coisas vão ruir, entende? A tendência é que tudo vai caminhando para o caos total. Agora, quando o amor de Jesus te preenche por completo, quando a motivação do seu coração não é a aprovação humana, mas é ser aprovado por Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, então você consegue buscar forças no Senhor para amar o seu cônjuge mesmo quando ele não merece. E a consequência disso é que o seu casamento prospera, porque a consequência do amor é amor. Porque Deus vai preenchendo o seu ser e te consolando. Então Lia, ela conhecia a Deus, mas talvez Lia ainda conhecesse a Deus de ouvir falar. Lia conhecia a Deus e o reconhecia em seus feitos, o adorava, o agradecia, mas Lia ainda tinha um coração que não se movia pelo amor de Deus. Lia ainda era motivada por questões pecaminosas. E isso não era o bastante. De forma que mais para frente na história, nós vamos ver que Lia estava tão vulnerável que ela vai se deixar ser levada pela irmã. Olha o que vai acontecer no versículo 1 do capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso, ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela. Bila engravidou e deu-lhe um filho.
Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso, deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que chamou Naphtali. Gente, Raquel, a outra esposa de Jacó, a esposa preferida, permanecia estéril pela vontade de Deus. Ela não conseguia engravidar. Em determinado momento, ela vai começar a ficar muito incomodada com o fato de que sua irmã já tinha 4 filhos. E aí, pelo costume da época, isso fazia de Lia uma mulher melhor. E aí, cheia dessa inveja, dessa comparação, Raquel vai decidir que ela precisa tomar uma atitude, ela precisa fazer algo para voltar a ocupar o primeiro posto. Entende? Para voltar a ocupar o primeiro lugar, a ser a melhor esposa. Ela fica indignada e ela precisa expressar a sua raiva e ela precisa achar um culpado. Ela então chama Jacó e fala: Dê-me filhos ou eu morrerei. Em outras palavras, ela está dizendo: a culpa é sua, eu não tenho filhos porque você não me dá filho. Raquel era uma mulher que não conhecia a Deus. Ela não entendia que o dar filhos é um dom que pertence ao Senhor. É algo que só Deus pode fazer. Ele é quem concede a vida. Raquel achava que era o homem que fazia seres humanos, mas não é o homem que faz seres humanos. Quem faz uma nova vida é o próprio Senhor, através dos homens. Mas se Deus não quiser, não há vida. Raquel não entendia isso. Ela não conhecia o Senhor. E, portanto, existia dentro dela não apenas uma carência, não apenas a necessidade de um amadurecimento espiritual. Existia dentro de Raquel uma completa ausência do Senhor. Existia dentro de Raquel uma morte espiritual. Raquel era dominada pelo seu pecado. Raquel era cheia de orgulho. Ela se movia pela inveja, ela se movia por ser a melhor, por ser contemplada. Existia dentro de Raquel aquele pecado que a gente fala que é o pecado de Lúcifer, né? Que é o desejo de ser grande como Deus é grande. Raquel se movia por isso. Raquel não estava preocupada em ter o amor de seu marido, que era algo legítimo, afinal de contas ela o tinha. Raquel não estava preocupada em agradar a Deus, tendo filhos e sendo uma boa esposa. Raquel queria ser grande. Raquel queria ser adorada, queria ser contemplada. Ela não podia suportar a ideia de ser rebaixada. O orgulho, o pecado, faz isso. E ele escraviza. De forma que os comportamentos que vão vir depois disso são apenas as consequências de um coração repleto e encharcado de orgulho e vaidade. De alguém que não se submete a Deus. Ela então vai ter a seguinte ideia: eu preciso resolver a questão. Então eu vou pegar a minha serva e vou entregar ao meu marido. Essa era uma prática da época, gente. Obviamente, uma prática não aceita por Deus. Uma prática de povos pagãos que não temiam ao Senhor. Que para que a mulher tivesse um filho, se ela não pudesse, se ela não conseguisse engravidar, ela então tinha a obrigação de pegar uma serva sua, como a serva era considerada uma posse, né, uma propriedade, então ela tinha esse direito na época de pegar a sua serva e entregar ao seu marido praticamente como uma garota de programa e fazer com que essa serva se deitasse com o seu marido, e se essa serva viesse a engravidar, o filho seria dela por direito e não da serva. Entende? Esse era o costume da época. Por isso que Raquel, quando entrega Bila, a sua serva, que vai se tornar concubina do seu marido, né? Ou seja, essa serva que tem esse único papel sexual e de trazer a vida, já que a sua senhora não consegue gerar filhos, ela faz isso, ela entrega Bila a Jacó, ele então se deita com Bila e Bila vai engravidar. E quando Bila dá a luz, agora Raquel vai dar o nome à criança, porque lembra que eu falei? Bila dá a luz, a serva dá a luz, mas o filho pertence à senhora. É por isso que é Raquel que dá nome à criança, e não a Bila. E aí olha o nome que Raquel dá. Raquel dá a ele o nome de Dan. E ela diz: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Gente, olha a diferença. Raquel não deu à luz àquela criança. O que está sendo proferido não vem da essência de Raquel, não é a verdade do mais íntimo do ser de Raquel. O que está sendo proferido é uma fala que é manipulada, que é cheia de inveja, de maldade, de senso de superioridade. E ela diz então: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Que justiça!
Que justiça é essa? Raquel era a preferida do esposo e, movida por inveja, ela comete uma prática pecaminosa, dando ao seu marido uma terceira esposa, porque perante a palavra, a relação íntima une um homem e uma mulher no mais profundo, de forma a se tornarem uma só carne. Isso era reprovável aos olhos do Senhor, e ela então diz que Deus lhe fez justiça. Gente, quando nós não conhecemos a Deus, nós colocamos na conta de Deus muita coisa que ele nunca disse, que ele nunca falou. Nós vivemos uma fase aqui, pelo menos no Brasil, isso é muito real, que é um Deus genérico. Deixa eu te explicar algo. O Brasil é uma nação religiosa. Crer em algo, o crer em algo superior, essa fé de que existe uma divindade, de que existe algo superior, é uma realidade aqui no Brasil. A maioria crê em algo superior. A questão é, quem é esse ser superior? Quem é esse Deus? Quando alguém diz na rua para você, Deus te abençoe, a que Deus ela está se referindo? Quando ela diz, eu creio em Deus, não, Deus está comigo, Deus vai à frente, Deus é bom. Que Deus é esse? Porque crer em uma divindade, crer que existe algo superior, não significa que você conhece o Deus que realmente existe. Por causa do pecado, o nosso entendimento de quem Deus é deturpado. E é por isso que existe dentro de cada um o entendimento de quem é Deus. Nós criamos o nosso próprio Deus em nossa mentalidade. Na nossa cabeça, nós temos uma ideia de quem é Deus, de como ele age, de como ele se comporta, de como ele deveria tomar as decisões, do que ele está dizendo. E enquanto a gente não reconhece que nós não sabemos quem Deus é, que o nosso entendimento de quem ele é equivocado, é pecaminoso e precisa ser reconstruído, precisa ser refeito, nós vamos ser enganados constantemente por um Deus falso, que é o Deus que a nossa mente criou. Precisamos tomar cuidado com isso, porque muitas vezes atribuímos a Deus características, atribuímos a Deus certas atitudes, certas palavras que ele nunca disse e que não tem nada a ver com ele. Então tome cuidado, porque Deus não é quem você pensa que ele é. Deus, ele é real, ele existe. E você precisa conhecê-lo para saber quem ele é. E só há uma forma de conhecer a Deus, que é estudando a sua palavra, orando e meditando no que está escrito aqui. Porque à medida que nós estudamos, à medida que conhecemos a palavra de Deus, o nosso entendimento equivocado vai se desfazendo e vai sendo substituído pela verdade. Então nós precisamos conhecer a verdade, precisamos abrir mão desse Deus genérico. E enquanto não reconhecermos isso, iremos continuar adorando algo que é mentiroso. Ou pior, iremos continuar adorando a nós mesmos, a nossa mentalidade, o Deus que nós criamos. Quando existe um Deus real, verdadeiro, que deseja ser conhecido e que deixou muito a respeito dele revelado para que nós possamos conhecer. Gi, mas como eu conheço esse Deus? Conheça a sua palavra. E como eu conheço a palavra, Gi, se dedique, gaste tempo nisso, nem que sejam 5 minutos por dia. Comece com pouco, mas comece. O próprio Deus vai gerar em você o desejo por mais. Gaste pelo menos 5 minutos lendo esse texto com calma, sem correr. Lê devagar, preste atenção nas palavras, faça perguntas ao texto, converse com o texto. Procure entender o que esse texto diz a respeito de Deus. Por que esse texto ficou aqui escrito para mim? O que o Senhor quer me dizer sobre quem Ele é através dessa história, através dessa mensagem? Então, fale com Ele. Pergunte a Ele. Comente com Ele sobre aquilo que você leu. Conheça o Deus de verdade e abra mão dos deuses que a sua mente está criando. Bila vai ter 2 filhos, um chamado Dan e o outro Naphtali. A gente vê que nos 2 momentos, Raquel está sempre falando sobre a luta com a sua irmã. A questão de Raquel não era adorar a Deus, a questão de Raquel não era engrandecer a Deus, a questão de Raquel não era ser uma boa esposa, a questão de Raquel era ser grande, era ser vista, era orgulho e vaidade. Lembra? Jacó está colhendo as consequências do seu pecado. Ele se casou com 2 mulheres. Ele preferiu ficar com a sua própria vontade e não com a vontade de Deus. Jacó decidiu casar com Raquel quando ele conhecia a Raquel há apenas 1 mês. Ou seja, ele não conhecia a Raquel, ele conhecia a sua aparência.
E agora ele está casado com uma mulher invejosa, manipuladora e idólatra. Gente, prefira a vontade do Senhor. Talvez enquanto eu fale sobre Raquel, você pense, pelo menos Lia reconhecia a Deus. Pelo menos Lia tinha algum temor do Senhor. E aí é o que eu quero te dizer. Pelo menos não serve para Deus. Deus não quer um pelo menos. Deus nos quer por completo. O fato de Lia conhecer a Deus, mas ter motivações erradas em seu coração, fez dela alguém que estava vulnerável, de forma que Lia agora vai se deixar ser contaminada pelas propostas pecaminosas de sua irmã e ela vai comprar a briga. E olha o que vai acontecer no versículo 9. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia, que grande sorte! Por isso chamou Gade. Gente, Lia desceu a um nível que ela vai fazer a mesma prática pecaminosa que Raquel. Ela vai dar uma serva para Jacó. Agora Jacó está tendo a quarta esposa. Ou seja, pecado atraindo pecado. E aí, quando essa serva tem um filho, olha o que ela diz: grande sorte! Grande sorte! Sorte lá é coisa de quem conhece a Deus. Ela nem reconheceu o Senhor aqui. Versículo 12. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou, como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Aser. Lia agora não reconhece a Deus. Lia agora não se preocupa com o amor do seu marido. Lia agora se preocupa em ser vista como uma mulher boa e feliz. Lia agora vive de aparência. Gente, é isso que acontece com a religiosidade. É isso que acontece quando a gente se contenta com o pelo menos. Pelo menos eu casei virgem. Pelo menos eu tenho um casamento, uma família bendita. Pelo menos eu não sou homossexual. Pelo menos eu não fumo, eu não bebo. Pelo menos eu vou à igreja todos os domingos. Pelo menos eu sou uma boa cristã. Pelo menos eu tenho uma conduta moral aprovável. Deus não quer seu pelo menos. Deus quer o seu coração por completo. E enquanto você ficar vivendo de pelo menos, você nunca vai viver a verdade do evangelho. Você nunca vai alcançar a profundidade de nascer de novo e ter um coração de pedra sendo substituído por um coração de carne. O pelo menos não serve para o Senhor. O Senhor não quer gente religiosa. O Senhor não quer gente que esteticamente, superficialmente parece conhecê-lo. O Senhor quer pessoas que nasceram de novo. O Senhor quer pessoas que receberam um coração de carne, o coração de Jesus Cristo. Ele quer pessoas que tenham dentro de si Jesus Cristo e estão se tornando cada vez mais parecidas com Ele. Deus não quer o seu pelo menos. Deus te quer por completo. E a verdade é que enquanto nós aceitamos o pelo menos, enquanto nós aceitamos ter uma vida esteticamente religiosa e aprovada, mas com um coração motivado por tudo aquilo que não agrada o Senhor, um coração que busca a aprovação humana, um coração que busca o amor que não é o amor de Deus, um coração que busca a sua segurança nos bens materiais, um coração que é cheio de orgulho e é motivado por ser grande aos olhos do homem, um coração que busca ser feliz. Segundo os critérios da nossa geração, enquanto nós tivermos esse coração cheio de pelo menos, nós estamos completamente vulneráveis e suscetíveis à queda. E, portanto, somos presa fácil. Qualquer proposta nos interessa, qualquer proposta nos enlaça. E quando menos percebemos, estaremos completamente distante do Senhor, com um linguajar que nada tem a ver com Deus, atribuindo aos acontecimentos da nossa vida a sorte e não mais a mão do Senhor. Nos alegrando diante dos acontecimentos, não pelo que Deus pensa a respeito daquilo, mas pelo que pensam de nós, se estão vendo a nossa vida. Quando menos percebermos, não estamos mais vivendo para agradar ao Senhor, mas estamos vivendo para mostrar na rede social, para mostrar no Instagram. Quantas pessoas, quando param de postar as coisas, param de ir à academia, param de fazer devocional, param de cuidar da sua casa, porque se eu não vou expor na rede social, se não vão ver o quanto eu sou maravilhoso, para que eu vou fazer?
Você começa a viver para que vejam, ó, como eu sou uma mulher feliz. Cuidado com o pelo menos. Deus não quer o seu pelo menos. Deus quer o seu coração. Continuando no versículo 14. Durante a colheita do trigo, Rubens saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que meu filho trouxe. Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Gente, aqui dá para ver o nível de perdição. Ruben é o filho mais velho de Lia, então provavelmente nesse ponto da história ele já era um mocinho, ele devia ter uns 11, 12 anos e entender muito bem o que está acontecendo. Quando ele sai, ele encontra mandrágoras. Mandrágoras é um tipo de planta que tem uma propriedade de fertilidade, que ajuda nesse processo, ajuda na saúde do corpo, nos órgãos reprodutores da mulher, para que ela venha a ter um filho. E eles sabiam disso, eles conheciam muito bem as plantas, conheciam o ambiente onde eles moravam. E quando Rubens sai e encontra, vamos ficar pensando, por que um adolescente vai encontrar uma mandrágora e vai pensar em levar para sua mãe? Uma mãe que já tem 4 filhos e ainda tem 2 filhos da serva. Por que ele vai pensar em levar isso para ela? Provavelmente, gente, Lia estava incomodada de não ter mais filhos. Lia estava incomodada de precisar usar a sua serva. Ela provavelmente estava pedindo a Deus para dar a ela a oportunidade, a bênção de ser mãe mais vezes, por ela mesma. Então Rubens leva essa mandrágora para ela para tentar ajudar. Quando Raquel vê isso, Raquel é estéril, ela ainda não viveu a bênção de gerar o filho por si mesma. É claro que ela não está satisfeita. Ela então vê a oportunidade de mais uma vez tentar alcançar o que ela quer. Perceba que Raquel fica só tentando alcançar o que ela quer do jeito que ela consegue, sem considerar a Deus, usando meios naturais. Ela então pede pelas mandrágoras. E Lia ali mostra o seu descontentamento. Mostra, você já me roubou meu marido, agora você quer também as plantas que meu filho me trouxe? Perceba que Lia ainda não se sentia amada por Jacó. Existem muitos comentaristas que falam assim, Lia quando teve Judá, disse que ia louvar ao Senhor porque ali ela já conseguiu o amor de Jacó. Eu não acho, porque a gente vai perceber nesse ponto da história que parece que nada mudou. Lia continua sentindo que Raquel roubou o seu marido. Lia continua querendo ter filhos para agradar o marido. Nada mudou. E não mudou mesmo, porque a gente vai ver lá na frente da história que Jacó vai tratar os filhos de Lia de forma diferente dos filhos de Raquel. Ele vai preferir os filhos de Raquel, mostrando que até o fim da vida, Jacó preferiu Raquel e com certeza tratou suas esposas de modo distinto. Ou seja, por mais que Lia tentasse, ela nunca conseguiu alcançar o amor de Jacó como ela desejava. E aí talvez você fale, nossa, Gi, que triste, que desesperançoso isso. É triste uma vida onde você busca por um amor volátil, por um amor que não pode te preencher, e esse vazio permanece quando existe disponível um amor real que pode te preencher e te tornar tão cheio, tão completo em Deus, a ponto de que toda essa ausência não vai te afetar mais, não vai te causar mais dor nem morte. Então, essas mulheres chegam a um nível de perdição tão grande que elas vão negociar uma noite com o marido. O comportamento delas é um comportamento de prostituição. E aí o que acontece é que Raquel vende praticamente Jacó por uma noite e Lia então se deita com ele quase que de forma obrigatória. Olha a bagunça na casa desse homem que carrega a salvação para o mundo. E aqui, antes da gente entrar nas características que são evidentes de Deus nesse texto, eu quero concluir sobre as evidências da natureza humana. Nós falamos sobre a motivação pecaminosa, o problema do pelo menos, nós falamos sobre o coração orgulhoso daqueles que não conhecem a Deus e, portanto, são governados pelo seu pecado, mas agora eu quero te dar uma outra realidade. Talvez você não seja essa pessoa que é motivada, que conhece a Deus, mas é motivada por razões pecaminosas. Talvez você não seja essa pessoa que não conhece a Deus e, portanto, a sua vida é guiada pelo pecado, do orgulho, mas talvez o seu caso seja esse. Talvez a sua situação seja como a de Jacó.
Jacó, o homem que carrega a promessa, aquele que carrega dentro de si a salvação para o mundo, é um homem omisso. Um homem que não se manifesta, que não se posiciona para alinhar a sua família ao coração de Deus. É um homem que aceita as propostas que chegam porque lhe parecem convenientes. Não sabemos se Jacó não se manifestou por preguiça, por desejar tranquilidade, sabe? A falsa paz. Ah, é que eu não quero ter a razão, eu quero ter paz. Não, você não quer ter paz, você quer ter tranquilidade. É uma preguiça, é um desconforto de se posicionar, porque você sabe que vai gerar, às vezes, um conflito ali. Quando você se posiciona a favor de Deus, muitos conflitos surgem. E às vezes por preguiça ou por medo, temor dos homens, por não querer dificultar a sua vida, você prefere ficar na omissão, na tranquilidade, na paz. E isso é pecado. Se omitir diante do pecado é pecado. Porque significa que você não está amando a sua família, você não está amando os seus amigos, você não está amando o seu próximo, porque você está vendo eles pecando, eles se perdendo em seus pecados, se enchendo de morte, sendo escravizados, e você não está fazendo nada, não está se posicionando, porque isso é inconveniente para você. Porque se você fizer isso, você vai perder a sua paz, a sua tranquilidade, vai gerar mais dor de cabeça, mais problema, ou você vai precisar enfrentar seus medos, sua timidez, ou você vai perder os prazeres que você desfruta, que você de alguma forma tira proveito. Afinal de contas, Jacó agora tem 4 esposas. Jacó era omisso. E a omissão também é uma realidade humana que nos distancia de forma silenciosa do nosso Senhor. Agora, a última porção que nós vamos ler, ela me choca. E vocês vão entender por quê. Olha o que acontece. Versículo 17. Deus ouviu Lia, e ela engravidou, e deu a Jacó o 5º filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Isacar. Olha Lia se comportando igual Raquel, atribuindo a Deus algo que não tem nada a ver com Deus. Dizendo que Deus recompensou a ela por um pecado, por ter dado a sua serva ao seu marido. Olha como pelo menos é maligno. Olha como não se entregar ao Senhor por completo te torna vulnerável. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Lia ainda está buscando o amor de Jacó. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem chamou Diná. A Bíblia não nos fala muito sobre o nascimento de Diná, até porque Diná é uma mulher e a gente está num contexto patriarcal, as coisas não são muito detalhadas quando se tratam das mulheres, mas a Bíblia faz questão de mencionar o nome de Diná, porque mais para frente ela vai ser o personagem principal de uma história bastante difícil também. Então grave isso, tá? Jacó teve 12 filhos no total. Hoje nós vamos ver o nascimento de 11 deles e uma filha, que foi Diná. Versículo 22. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Sabe por que o final dessa história ele me constrange, ele me choca? É porque apesar de toda essa bagunça que os homens fazem, existe um Deus que é completamente oposto a tudo isso. Deus ouviu Lia e Raquel. Deus viu Lia e Raquel. Agora eu te pergunto, elas mereciam? Não. Deus me vê e me ouve, Deus te vê e te ouve. Nós merecemos? Não. Isso diz sobre esse Deus que é misericordioso, gracioso, bondoso e que deseja o nosso coração. Deus deseja se relacionar conosco, Deus deseja ter intimidade, Ele te quer, mesmo que eu e você não mereçamos, Ele nos quer, Ele quer conviver com a gente, Ele quer falar com a gente, Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer nos responder, Ele quer nos abraçar, Ele quer nos consolar, Ele quer nos dar o amor que nós tanto precisamos, Ele quer suprir as nossas carências, mesmo que a gente seja tão
tão terrível. Ele nos quer. Isso é constrangedor. Outra característica fundamental a respeito de quem é esse Deus é que ele é Senhor. Ele é o autor da vida, ele é o dono de todas as coisas, ele é aquele que constrói a história, ele é aquele que abre e fecha o ventre. Só ele tem o poder de tornar uma mulher fértil ou estéril. E, sinceramente, isso não tem nada a ver com você ser abençoada ou amaldiçoada, porque eu acabei de mostrar aqui para você que ambas as mulheres eram pecadoras. Ambas se perderam em suas atitudes. Não existe homem e mulher correto nessa história. Somos todos pecadores. Carecemos da graça de Deus. Não é sobre você ser abençoado ou amaldiçoada, mas é sobre um Deus de graça que concede filhos a você ou não concede a outra, porque os planos dele são superiores aos nossos e nós não compreendemos. Nosso papel aqui não é ficar explicando porque Deus faz isso ou faz aquilo, ou tentar ficar achando métodos e estratégias. Faça assim, faça assado e você vai convencer Deus a te dar as coisas. Nosso papel aqui não é esse. Nosso papel aqui é nos submetermos, porque Ele é o Senhor. Portanto, mulher, você que me assiste, se Deus te deu filhos, honre isso. Cuide dos seus filhos com diligência, ame os seus filhos, crie eles no caminho do Senhor, glorifique a Deus sendo uma mãe conforme o coração de Deus. Mas se Deus não te deu filhos, seja uma mulher para a glória de Deus sem filhos. Se submeta àquilo que Ele desenhou para a sua vida e creia que isso te basta. A graça de Deus te basta. Ele pode te dar filhos. Você pode ter fé nisso, mas se Ele não te der, creia que isso não te faz menos mulher. Creia que Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. E o nosso papel é nos submetermos àquilo que Ele faz, àquilo que Ele desenha em cada estação das nossas vidas. Raquel era uma mulher estéril e Deus abriu o ventre dela e colocou ali um homem chamado José, que vai ser uma peça fundamental nessa história. Através de José, Deus vai livrar todo esse povo escolhido de uma fome profunda. José vai ser um tipo de Cristo na história bíblica e ele vai tirar o seu povo da humilhação. A fala de Raquel é profética. Deus tirou de mim a minha humilhação. Deus tirou dela essa carga, esse emblema, esse rótulo de mulher estéril. É isso que ela estava proferindo, mas sem saber, ela também estava falando algo profético, algo que apontava para o desejo futuro de Deus. José, o filho gerado no ventre de Raquel, seria um libertador, seria um instrumento nas mãos de Deus para tirar a humilhação de seu povo, para livrar o seu povo da fome. Deus tem os seus meios e a sua forma de agir. Raquel devia ter José nesse ponto da história, nesse momento. Isso nos mostra que Deus é Senhor, Ele está no controle da história e Ele cumpre com as suas promessas independente do nosso merecimento. E glória a Deus por isso, porque se dependesse de nós, estaríamos perdidos. Perceba, não tem ninguém certo nessa história e ainda assim Deus cumpre com as suas promessas. Ele disse que Abraão teria uma grande descendência, ele disse que Jacó teria uma grande descendência e ele acaba de dar a Jacó o 11º filho. Deus é fiel e cumpre aquilo que prometeu, independente do nosso mérito. Glória a Deus por isso. Eu quero terminar te dizendo que Deus é aquele que consola, Deus é aquele que vê e que ouve, aumente as suas esperanças, preenche o seu coração desse amor. Deus é o Senhor da história, Ele concede a vida, Ele tira a vida, e isso nos dá paz e confiança, isso faz com que a gente consiga ficar tranquilo para viver os nossos dias, porque Ele está no controle, Ele é fiel. E por fim, não existe ninguém certo nessa história, mas existe um Deus que é completamente certo, justo, santo e perfeito. A história não é sobre homens que são certos ou errados, é sobre homens que estão perdidos e carecem da glória de Deus, é sobre homens desesperados e que precisam encontrar o único certo nessa história toda, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Talvez você esteja cheio das motivações erradas. Talvez você esteja cheio de orgulho, inveja e acreditando em um Deus falso que a sua mente criou. Talvez você seja omisso e esteja vivendo apoiado na sua preguiça ou nos seus prazeres, no seu medo de enfrentar as circunstâncias da sua vida. Se esse é o seu caso, eu quero te apresentar o único certo nessa história. Eu quero te apresentar Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que nele há perdão. Apenas se arrependa.
Se arrependa, seja purificado, receba uma nova chance. Deixe ele entrar no seu coração, deixe ele colocar no seu coração de pedra, no lugar do seu coração de pedra, um coração de carne, fazer nova todas as coisas. Deixe ele consertar as suas motivações. Deixe ele te fazer nascer de novo, para que você glorifique a esse Deus. Nele há esperança. Não existe ninguém certo, só Jesus Cristo. Quanto mais perto dele, mais perto da verdade nós estamos. Quanto mais parecidos com ele, mais perto do que é verdadeiramente certo, correto, nós andaremos. Nós pareceremos e seremos, não só de forma superficial. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha acrescentado a sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima.